a Deus. Paz, amados. Amém. Hoje estamos aqui. Glória a Deus. Bom estarmos aqui, amém? Amém. Na casa do Senhor, é sempre bom estar. Feliz com a presença de todos. Amém. Mas eu quero destacar a Jeane, né? Foi bom ver você aqui, Jeane, a Josi, todos os irmãos, é claro, mas eu estou querendo, né, destacar tantas. Deus abençoe. Edmilson. Deus abençoe a todos. Amém? Amém. Nós vamos estudar um pouquinho a palavra, né? Como eu vou voltar àquele assunto. Então, essas coisas que estão aí foi o que a gente viu. Acho que a gente parou aí, se eu não estiver enganado. Nós paramos falando sobre essas coisas. Já falamos sobre tudo isso, eu acho, né? E nós paramos aí. A gente quer dar uma continuidade. Como é um propósito que Deus pôs no meu coração, né? Durante esse ano, está sempre falando sobre discipulado e tal. Eu vou continuar, né? Deus pôs no coração, então a gente faz, né? Então a gente vai trabalhar sobre discipulado. E a gente percebe que é uma coisa que é importante na igreja, senão não pode deixar de existir, né? O discipulado. O discipulado é você cuidar de outra pessoa, você ajudar alguém a ficar mais parecido com Jesus. Então é aquele que cresceu um pouquinho, vai ajudar quem está crescendo, né? Aquele que aprendeu, ensina. Jesus disse que a gente deveria, né, ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinar eles a guardarem tudo aquilo que a gente recebeu do Senhor, que foi ordenado. Então a gente está falando sobre isso, ok? Então esse é o nosso assunto e vamos lá. Tem algumas coisas hoje que eu acho que vai ser bem interessante para a gente sobre discipulado. Essa arruma de coisa aí foi um texto que eu fiz. Eu estava olhando o texto que eu fiz de um grupo que a gente tinha, que a gente vai retomar esse grupo aí esse ano, que é o grupo dos discipuladores. Não sei quem aqui participou do grupo dos discipuladores. E eu mandava, né, uma mensagem sempre, acho que não sei se era diário ou era semanal, para os discipuladores. E a gente vai retomar esse grupo ainda esse ano. Nós vamos retomar esse grupo, certo? E eu coloquei esse texto, eu vou ler, tá bom? E aí, se eu quiser fazer alguns destaques, aí eu vou fazendo os destaques. Eu coloquei aqui para você acompanhar, né? Então, foi um texto que estava num grupo de discipuladores. Começou assim: as palavras. Às vezes o pastor Vanilson fala um negócio assim, né? Mas eu explico. Faço as palavras assim que não é tão usada, né? Mas as palavras carregam o peso das atitudes. Então o que a gente fala, as atitudes têm que concordar. Então as palavras devem carregar o peso das atitudes. Então não adianta eu falar e eu não viver. Melhor, não é o melhor, né? Às vezes a gente fala e está aprendendo a viver. Mas se você falar, você tem que entender que você tem que viver aquilo, ou pelo menos querer viver aquilo, senão é falso, né? Nenhum aqui está ainda perfeito, ninguém está perfeito, né? Mas a gente está no caminho. Mas quando você falar algo, você tem que dizer: bom, se eu não estou vivendo, eu vou procurar viver. Não falar, porque senão ficam palavras vazias. Então a gente tem que isso é um exercício para nós. Então as palavras carregam o peso das atitudes. Confirmação ou negação, ou seja, ou a sua atitude confirma o que você falou, ela nega. Reflexo ou refluxo. Quem já teve refluxo aqui? Aquele negócio de ficar voltando, né? É chato pra caramba, né? O refluxo, quando você quer vomitar, isso é um refluxo. Então as atitudes, ou ela é um reflexo da palavra, ou você fala e tem um reflexo, você tem um refluxo, ou seja, fica aquele negócio engoiando, né? É um negócio chato pra caramba. Ela é um adubo, ou seja, as atitudes, ela é um adubo das palavras, ou ela vai intoxicar, ou seja, ela vai matar, né? Então às vezes as atitudes matam as palavras. Ela traz revelação, ou ela faz uma camuflagem, esconde.
Então as atitudes, ela tem que revelar o que as palavras disseram, certo? Ela é anestesia ou é extração. Então, ou ela traz uma anestesia, ou seja, ela traz uma preparação, né? Alivia, ou ela é uma extração, arrancar, certo? Essa é a ideia. Ela é vida ou é morte? Estava lendo hoje no livro de 1 Coríntios, foi hoje, né? Este versículo que me chamou a atenção, porque o reino de Deus não consiste de palavras, mas de poder. O reino de Deus não consiste de palavras, mas de poder, né? 1 Coríntios 4:20. Aí esse rapaz aqui, isso é uma coisa que a gente já ouviu muito, né? Ele falou isso. Ele disse: suas atitudes falam tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz, né? Já ouviu isso? É famoso isso. Então, suas atitudes falam tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. Para a gente pensar, né? Palavras e atitudes. Gosto muito do que o Paulo disse. Porque também aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus da paz será convosco. Então esse foi o apóstolo Paulo, São Paulo, né? O que você aprendeu, o que você recebeu, o que você viu, ouviste, o que você viu em mim, faça, né? Paulo disse isso. Queridos, queridas, essa é a nossa meta, fazer com que palavras e atitudes se, leia ali, casem. Então as palavras e atitudes têm que ser como uma mulher e um homem que se casam. Tem que casar. Tem que casar. As palavras e as atitudes. Fiquemos, porém, tranquilos, por isso acontece devagarzinho. Não adianta você querer sair daqui, né, dizer assim, a partir de hoje você 100%, você não vai, nem tenta. Mas a ideia é que dia a dia isso está acontecendo. A gente não pode, irmão, ficar parado, a gente tem que ir melhorando, certo? Estamos no caminho, mas existe um mistério, preste atenção nisso aqui, eu já falei isso outra vez, nas coisas espirituais. Há um mistério das coisas espirituais. Eu já falei isso aqui acho que umas 10 vezes. Se pararmos, regrediremos. Se você para de crescer, você não fica onde você ficou, irmão, no mundo espiritual. Isso é uma coisa que, pelo menos para mim, isso é verdadeiro. Quando você para, você começa a regredir. Não sei se vocês já perceberam na vida de vocês, por exemplo, você deixa de orar, por qualquer razão, deixa de orar. Você não deixa de ser crente, não deixa de ser de Deus, tal, mas você percebe como que vai perdendo a alegria. Cada dia fica mais difícil, né? A gente começa a se acostumar com as coisas da vida e vai cada dia. Se você não lê a Bíblia, se você não medita, se você não lê nada da palavra de Deus, você percebe que é como se vai apagando, né? Vai diminuindo. Então aprenda isso espiritualmente. Se você parar, você volta. Por isso que tem muita gente que para de ler a Bíblia, para de orar, para de jejuar, para de congregar. O que acontece? Esfria. Não deixa de ser, mas esfria, certo? Mas o grande barato do caminho não é chegarmos, mas caminharmos. Aí, mas pastor, dirá você, se chegar não é o melhor, para que caminhar? Se chegar, porque, cadê? Mas você dirá, pastor, se chegar não é o melhor, para que caminhar? Porque o chegar é consequência do caminhar. Mas o não caminhar decreta a derrota. Decreta a derrota do não chegar. E não chegar. Né? Então às vezes a gente fica pensando em alcançar um negócio lá na frente, mas como é que você vai alcançar lá na frente se você não caminhar até chegar lá, né? Eu ouvi uma frase, não sei de quem, diz assim: um caminho, se você não percorreres, você não findará. Se tem um caminho e eu não caminho, eu nunca vou chegar no fim dele. É uma coisa que me motiva muito, é eu saber que eu estou caminhando. Às vezes eu estou caminhando mais firme,
tal. Outras horas mais devagar, mas eu estou caminhando, tem que estar caminhando. O crente tem que estar caminhando a vida toda. A Bíblia chama a gente, sabe de quê? De peregrino e forasteiro, ou estrangeiro. Peregrino é aquele que está passando, e estrangeiro é que não é dali. Então o crente, ele é estrangeiro, ou seja, nós não somos daqui, somos de lá, e nós somos peregrino, que quer dizer estar passando. A Bíblia não diz que a gente é daqui, né? A gente não é daqui, a gente é de lá. Então nós estamos caminhando, somos peregrinos, estamos passando e somos de outra nacionalidade. A nossa nacionalidade é celestial, né? E nascemos no Brasil. Além do mais, se Deus não nos levar, não conseguiremos sozinhos. Bom, isso aí a gente já sabe, né? Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel. Preste atenção nesse verso. Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: voltando e descansando sereis salvos. No sossego e na confiança estaria a vossa força, mas não quisestes. Isaías 30, 15. Então não é agonia, não estou falando mais de sair feito doido, né? Agoniar, não, agora eu vou parar mais, não é isso não. É caminhar um dia após outro, um dia após outro, um dia após outro, certo? Descansando no Senhor e confiando nele, né? Volta para lá, não entra para cá. Cadê? Isso. Outra coisa, cuidado com o automático. Dá uma graça aí. Volta. Onde parei? Cuidado com o automático, ele tem mais matado a vida que alimentado. Caminhar é uma atitude. Vontade, esforço, aprendizado, recomeços, exemplos, dependência, machucados e, por fim, deslocamento seguro. Isaías diz: e os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes, nem para a direita, nem para a esquerda. Que Deus nos ajude nessa nossa empreitada. Então é um caminho que a gente está caminhando. A vida cristã é um caminho que a gente está caminhando, e a gente tem que buscar crescer, né? Dia após dia. Então aí a gente vai falar um pouquinho sobre algumas coisas de Jesus, algumas práticas de Jesus. Eu não sei se eu entrei aí, eu acho que não. Algumas práticas de Jesus e que devem ser nossas práticas, certo? Algumas coisas que Jesus fazia direto, certo? A primeira coisa que a gente sabe que Jesus fazia, antes aqui, né, costume é uma coisa que você faz direto, né, certo? É um hábito, ok? Isso é interessante, um ato, quando você faz uma vez, faz duas, faz três, faz 4, 10, vira um hábito. Depois que você faz um monte de vezes, aquilo vira um costume. Depois você acostuma, né? Pronto. Certo? Isso leva 6 meses, eu botei ali. Se você praticar algo 6 meses, provavelmente você vai-se embora. Se você, pode ser até menos, mas 6 meses são meses que assim, tem segurança. Se você orar 6 meses, não estou dizendo orar sem parar, né? Mas tem esse momento de oração todo dia. Você vai começar a respirar a oração. Se você ler a Bíblia todo dia um pouquinho, não precisa ser muito não, todo dia um pouquinho, vai chegar um momento que você vai dizer, vai ficar tão acostumado que quando você não tem, você sente. Por alguma questão, né? Um dia foi muito corrido e tal, aí você não tem como ler a Bíblia, digamos. Aí você sente, você parece que faltou uma coisa, porque você se acostumou com aquilo, certo? Virou um costume, um hábito. Eu queria a ajuda dos irmãos, né, para a gente ler esses textos. E Jesus, que é o nosso modelo maior, né, ele fazia isso constantemente, ele orava. Eu queria que a gente lesse, porque Marcos
Marcos, o irmão abre Marcos 1,35, outro irmão Lucas 3,21, outro irmão 5,16. De Lucas, outro irmão 6,12. Eu queria ler com vocês esse texto aí, você me ajuda, cada um pega, diga o texto e fala, né? E leia. Tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto a orar. Todos esses textos são de Jesus, certo? Então, no início do dia, o que é que Jesus fazia? Ele orava, certo? Lucas 3,21, Lucas 5,16. Lucas 3,21. Quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus foi. E enquanto ele estava orando, o céu se abriu. Lucas 5,16. Jesus estava orando, né? Porque no outro texto de Mateus não fala isso. Diz que quando ele foi batizado, o céu se abriu, né? O Espírito desceu como pomba. Mas aí Lucas diz que ele estava orando, né? Diz que ele estava orando, né? Então, vai lá, Marcos, Lucas 5,16. Lucas 5,16. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. E aqui, salvo engano, ele teve alguma coisa assim, sucesso, alguma coisa que aconteceu aí antes. E aí ele chega e ele vai orar, certo? Lucas 6,12, Lucas 9. Naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Para tomar decisão, certo? Quando ele ia tomar decisões, ele orava. Escolheu os discípulos aí. Para escolher os discípulos, né? A gente faz isso, amado. Às vezes, né? Às vezes a gente faz isso. Deveríamos fazer isso sempre, né? Tudo que a gente fosse tomar decisão, a gente orasse. Mesmo que seja uma decisão, digamos assim, coisa tá na cara, né? Tá ali, não. Mas aí você vai, Senhor, na minha visão, é isso aqui mesmo. Mas é isso mesmo, né? Porque a gente se engana, irmão. A gente se engana muito, né? Às vezes a gente pensa que é uma coisa e é outra. Mas se a gente orar, Deus tira a venda dos nossos olhos. Outro texto, 9,18. E estando ele 9,18. Lucas 9,18. 9,29. 9,18 e 9,29. E aconteceu que, estando ele só, orando, estavam com ele um discípulo, e perguntou-lhe, dizendo: quem diz a multidão que eu sou? Ok. Estava orando, né? E perguntou: quem sou eu? 29. E aconteceu que, enquanto ele orava, aparecia no seu rosto, se transfigurou, e suas vestes resplandeceram de brancura. Foi da transfiguração, né? Que ele ficou brilhoso, né? A oração faz isso, a oração faz a gente brilhar. Às vezes o rosto fica brilhoso, sabia? Demônios veem e às vezes algumas pessoas percebem o rosto da pessoa brilha, sabia? Os olhos brilham. Isso é algo espiritual, irmão. Não acontece isso, sabia? Por exemplo, Moisés, quando ele ficou lá um dia quando ele desceu, era tanto brilho que o povo não conseguia nem enxergar. Se você quiser um exemplo bíblico, né? E na nova, Jesus Cristo estava, quando ele teve aquela experiência no monte da transfiguração, ele brilhou tanto que os discípulos ficavam atordoados. Então a presença de Deus, e a oração nos leva para a presença, né? Faz a gente brilhar, certo? Vamos lá, outro texto. Um dia Jesus estava orando em um certo lugar. Quando acabou de orar, um dos seus discípulos pediu: Senhor, nos ensine a orar como João ensinou os discípulos dele. Ok. Oração. Pediram, né? Explicação de Jesus. Lucas 22. Esse é grande. Leia aí. Pode ler. Como de costume, Jesus foi para o monte das oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhe disse:
ajoelhou-se, começou a orar. Pai, siga, se quer, afasta de mim este cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua. A tua palavra. Então, Apareceu-lhe então um anjo do céu e o fortaleceu, estando angustiado, e ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era um gosto de sangue que quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou domínio Até o 46. dominando pela tristeza. 46. Pronto. Até aí, né? Até o 46? Parecido. Vamos ao 46 agora. Porque estão pergunta ele, levanta-se e orem para que vocês não caem em tentação. Ok. Então o texto de Jesus Cristo, na hora do sofrimento, na hora da morte dele, ele orou intensamente, né? Na hora do sofrimento, irmão, aprenda isso, né? Se não sabe. E é difícil orar na hora do sofrimento, sim ou não? Quando é na vida dos outros, a gente ora. Mas quando é na nossa vida, dá um nó. Por quê? Porque quando a gente está sofrendo, a gente ora, não vou dizer que ora menos, mas fica uma dificuldade para orar. Você está com a dor brava, né? E você fica orando, você ora, mas meu Deus, você ora e a dor e orar. Às vezes até Deus permite algumas coisas para que a gente vá orar, né? Porque também às vezes a gente só ora quando está na pior, né? Mas, digamos, de forma geral, o sofrimento fica atrapalhando a gente a orar. E na verdade o sofrimento tem que levar a gente para a oração, né? Aí a gente vai ter auxílio, o texto diz, né? Deus mandou anjos, a gente vai aguentar passar, né? Se tiver que passar, a gente vai aguentar, certo? E a oração é esse fortalecimento. Então, esses textos todinhos, né? Fala de Jesus Cristo. Fala de Jesus Cristo. Jesus Cristo, a gente pode pensar assim, ele não precisava orar, né? E ele orava, certo? Não tem nada novo. Mas eu queria, né, falar hoje sobre isso. A oração, né, é muito importante na vida da gente. E a gente tem que praticar, entendeu? Tem que praticar. A gente ora pouco. A gente ora pouco. No geral, né? Tem gente que ora muito, mas no geral a gente ora pouco. O povo de Deus, no geral, ora pouco. Certo? Às vezes a gente vai para a ação, né? Não é errado agir, né? Mas a gente age mais e ora menos. Na verdade, orar, né? Oração para não cair em tentação, né? Amém? Amém. Então orar para não cair em tentação. Glória a Deus. 23, 46. Ele Leu? Então oração. Edilson. Ele leu 22. Mas ele leu todo, ele leu todo. A outra é 23, 23, 46, Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isto, expirou. Na hora da morte, né? Oração. Aí outra coisa que Jesus fazia muito, né, que a gente sabe, é obedecer. Jesus era obediente, certo? E a gente, como Jesus é o nosso modelo, a gente segue ele. Então Jesus, ele era obediente. Então oração e obediência, né? Esse texto é bastante conhecido, né? Filipenses 2, de 5 a 8. Né? Tende em vós, né? Mesmo sentimento que havia em Cristo Jesus. Pois ele subsistiu em forma de Deus,
não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homem, é conhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte. Jesus era muito obediente. A Bíblia fala, né, que obedecer é melhor do que sacrificar. Tem gente que se sacrifica, mas não obedece. Então a obediência ela é algo que a gente tem que ter na vida da gente, certo? Então essa é algo que Jesus tinha. Lucas 2, 48 a 52, outro irmão lá para Mateus 3. Quando seus pais, Lucas 2, 48, quando seus pais o viram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: Filho, por que você nos fez isso? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele perguntou: Por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Mas eles não compreenderam o que lhes dizia. Então foi com eles para Nazaré, e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Você vê que Jesus ele ficou na igreja, né, no templo. A Maria e José ficou atrás dele, tinha 12 anos, né? Há 3 dias só que ele perceberam, né? Jesus estava entre os doutores, discutindo, né, as escrituras e tal. Aí Maria chega e fala isso. Mas quando ele sai, você percebe que Jesus ele foi um filho obediente a Maria e a José. Ele não era um menino desobediente, né? Na verdade, ele obedeceu a uma autoridade maior, né? Porque a gente já sabe. 2 autoridades, quem você obedece? A maior. Certo? Então, qual é a autoridade maior? Você obedece a autoridade maior. Mas autoridades, no caso ali, pai e mãe, era para ser obedecido, ele obedeceu. Até chegar a hora onde ele seguiu o plano dele, né? E com 12 anos, deu uma pista, né? Do que ele veio fazer aqui, certo? Obediência, irmão. A minha pergunta é: Deus já mandou você fazer alguma coisa e você não fez ainda? Eu vou dar um exemplo, já falei isso uma vez aqui. E eu senti na pele nessa viagem. Não sei quem já ouviu falar aqui, que se não ouviu, vocês não ouviram. Há alguns anos atrás, não sei exatamente quantos anos, mas já tem bastante anos, não sei quantos anos, Deus falou comigo: aprenda inglês. Aí eu, sem querer pra quê? Você quer que eu vou aprender inglês, né? Aí eu sei uma besteirinha, né? Umas besteirinhas de inglês. Aí eu tô lá agora, lá nos Estados Unidos, parecendo alguém que não sabe nada. Ficava lá com a língua enrolada lá e eu dizia o que esse cara está dizendo e tal. Quando era da Bíblia eu não entendia, né? Por causa dos feixes. Mas quando falava outras coisas eu ficava tentando me comunicar. E cadê me comunicar? Aí a ficha, né? Se você tivesse obedecido lá atrás, hoje você estaria aqui tendo até se curtindo mais ainda, né? Experimentando mais a cultura lá. Pois é, eu fiquei assim pensando, e também eu ficava pensando: meu Deus, para que eu vou aprender inglês, né? Então assim, foi para isso. Talvez isso foi uma das coisas, né? Quem sabe Deus ainda quer que eu vá pregar em inglês lá nas igrejas lá, entendeu? Só que eu fui desobediente. Eu não me dediquei. Entrei algumas vezes em cursos e saía, e fazia e saía. Eu digo: meu Deus, né? Tá vendo? Se eu soubesse, eu estava aqui, né? Aperfeiçoando com esses gringos aqui. E eu estava lá voando. Ou seja, Deus já mandou você fazer alguma coisa. Às vezes Deus manda coisas que você às vezes nem entende. Não, a gente tem que entender, a gente tem que obedecer, né? Se Deus mandou alguma coisa, seja simples ou muito séria, faça. Se você tiver certeza que foi Deus, faça. Eu tinha certeza que foi Deus, mas eu não obedeci. Paguei o preço, né? Paguei o preço de não conseguir me comunicar como deveria lá, certo? Vamos ver
texto aqui, eu não sei se é João 11:7 ou João 17:4. 17:4. Lê. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me destes para fazer. Jesus dizendo, eu fiz o que o Senhor mandou, Pai. É uma das características de Jesus Cristo, que ele era obediente. Ele fez o que o Pai mandou ele fazer. Eu acabei a obra que o Senhor disse por fazer. Aqui em Hebreus também fala sobre isso, né? Que ele aprendeu a obediência pelo quê? Quem lembra? Hebreus 5:7-9. Pelo que sofreu. Ele aprendeu a obediência pelo sofrimento. Leia esse texto aí, por favor. Hebreus 5:7-9. Ele, Jesus, no dia da sua carne, tendo oferecido por forte clamor de lágrimas, orações e súplica, a quem não podia livrar da morte, tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Embora sendo filho, aprendeu obediência pelas coisas que sofreu, tendo sido aperfeiçoado conosco, o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Salvação eterna para quem obedece, né? Jesus obedeceu o sofrimento, né? E a gente sabe muito bem, né? Mas ele foi fiel até a morte, né? Amém. E morte de cruz. Então, repare, irmãos, hoje eu vou dar 4 coisas, eu acho, que deve ser prática. Para orar, precisa ser doutor, precisa saber teologia, ter estudado teologia, precisa saber ler. Não, deve ser alfabetizado. Nem alfabetizado, Alfabetizado, é. Porque às vezes o Espírito Santo tem pessoas que não sabem ler e sabem ler a Bíblia. E sabe orar. Sabe orar. Para orar não precisa ter título nenhum. Basta só querer. Para obedecer precisa ter título, precisa ser pastor, missionário, precisa ser doutor, precisa para obedecer. Não precisa. Então às vezes a gente complica as coisas, né? A gente acha, não, quando eu aprender, aí eu obedeço. Quando eu aprender a orar, eu oro. Não é assim. A gente está pegando o caminho errado. O caminho errado é você fazer essas coisas que são básicas, né? Hoje eu vou falar de coisas básicas, coisas assim que são. A gente diz que é o beabá, mas é um beabá que faz a gente virar doutor, sabia? Se você é um homem de oração, uma mulher de oração, se você é um homem ou uma mulher de obediência, se você obedece a Deus, você às vezes cresce mais do que muita gente que tem canudo, né? Que tem canudo, doutor e não sei o que lá mais. E claro que quem estuda também tem que fazer isso. Certo? Então a gente precisa atentar sobre isso. Vamos lá. Alguém lê comigo aí? Eu queria ler nos textos, não tem muita coisa hoje não aqui, certo? Mas eu quero ler. Mateus 4:23-24, Mateus 7:29. Mais em Mateus aqui, né? Mateus tal. Percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando toda sorte de doença e enfermidade entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes. Amém? Até 24. Certo. Onde é que Jesus estava? Onde é que ele estava aí quando ele estava usando eu aí? Onde é que ele estava? Na sinagoga. Sinagoga era a igreja do judeu lá. Certo? Então Jesus foi onde estava o povo. E Jesus ia para a sinagoga. Ele ia para as festas, né, de Israel. Ele era judeu. Ele ia. Certo? Veja aí, Mateus 7:29. Porquanto os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Ok, então ele congregava, certo? A ideia ali é congregava. Jesus congregava, Jesus ia para a igreja. Maria e José levavam ele nas festas, pelo menos anuais, né? Os judeus têm as festas anuais, e ele levava Jesus, certo? Jesus, um dos mistérios de Jesus, além de ser na rua, no campo, nos montes, era muito na igreja, nas sinagogas, certo? E aqui ele ensinava, né? Ele pregar e ensinar, não como os fariseus, mas com autoridade. Certo? Mateus 9. Vai aqui, Denilson.
Leia, Denise. 35. Jesus ia passando por toda a cidade, povoado, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças, e desejos ao ver as multidões. Teve compaixão delas, porque estavam aflitas, e diz: desamparado como ovelha, sem pastor. Amém. Até aí. Então, Jesus ia por todo lugar, pregando, ensinando, curando, e tinha compaixão das pessoas. A ideia é essa: congregar, irmãos. Né? É bom vocês estarem aqui. Vocês estão congregando. Né? E aí vocês ouvem alguma coisa, talvez não tudo, mas uma coisinha você ouve, isso aqui foi para mim, né? Meu Deus, eu posso melhorar nisso aqui, né? O Senhor me chamou a atenção, né? A gente divide nossas lutas, oram pelos outros, né? Isso é congregar, certo? Então o crente tem que estar congregando, né? Hoje tem uns crentes que não quer congregar mais. Não é assim o Evangelho. O Evangelho fala de congregar, a gente tem que estar junto para a gente ajudar um ao outro, certo? E ter misericórdia das pessoas, ser benigno. Irmão, para congregar precisa de quê? Para você congregar, você está numa congregação, precisa de quê? Só vir. O que é que precisa para alguém congregar? Precisa ter uma roupa bonita? Precisa o quê? Só vir, né? Vir, sentar. E aí o que Deus mandar, né? Os dons, tal, você vai e faz aquilo que Deus mandar. Mas congregar faz parte, e o crente tem que congregar, certo? Você precisa congregar, precisa estar junto, certo? E Mateus 13:54, ter misericórdia, ser benigno. Chegando à sua terra, ensinava na sinagoga de tal sorte que se maravilhava e dizia: de onde vem esta sabedoria e estes poderes milagrosos? Na cidade dele, ele ia para onde? A sinagoga, que era onde lá estava o povo, né? A pregar o evangelho dele, certo? Estava lá, certo? Lucas, lemos o quê? 4. Lucas 4:16, 3:10. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era de costume, e levantou-se para ler. Ele ia para a sinagoga de vez em quando? Não. Era costume de Jesus ir para a sinagoga. A gente acha que Jesus veio, né, e rompeu com os fariseus, com a religião lá, acabou com tudo, ele veio. Não, ele seguiu um processo, né? Ele seguiu o caminho devagarzinho. Né? Foi lá, começou a mostrar aquilo que estava errado, né? Trouxe uma visão diferente, mostrou quem ele era, mas ele não se trombou logo com tudo. Ele disse: não quero saber de judeu nenhum. Não, ele foi congregando, estando ali e tal, e ministrando a palavra e mostrando, né, quem ele era, certo? Bom, vamos lá, João. E Jesus respondeu: eu sempre falei a todos publicamente que ensinava nas sinagogas e no pátio dos templos, onde o povo se reunia, e nunca disse nada em segredo. Jesus falando: eu estava com vocês na sinagoga, no templo, no pátio do templo, ou seja, na parte, né, externa do templo, onde estava o povo, eu estava lá pregando. Ou seja, ele estava, né, onde estava o povo, ele estava congregando. Aí, 10:38. Mas Deixa ele ler. Então, Davi, continue. Agora não. mais se faço e não me credes nas obras, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Lucas 10:38 ou Atos 10:38. O Atos, né? Como Foi Deus Lucas, ungiu a Jesus Ah, não.
como Deus ungiu a Jesus de Nazaré como Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Repare, hoje eu quero falar de forma bem simples. Para você congregar, já falei, precisa de alguma coisa? Não, irmão. Só um lugar. Se aquele lugar não estiver seguindo o que você entende da Bíblia, vá para outro. Mas não deixe de congregar. Tem gente assim, não, mas aí tem um problema ali, não sei o que lá, o pastor, não sei quem, aí você vai e fica em casa. Não, vá para outra igreja. Onde você vê que está mais perto da Bíblia, né? Não, nessa igreja eu percebo que os irmãos realmente estão fazendo o que a Bíblia manda, estão tentando. Vá para lá. Mas nunca deixe de congregar. Nunca deixe. Aí, dentro dessa visão de ensinar, que não é, você vê que Jesus ensinava com autoridade. Ele não ensinava como os escribas, não era teoria, não era autoridade. Quem dá autoridade é Deus. Todo mundo pode ensinar. Né? Talvez não aqui pregando, porque Deus escolhe alguns, mas você pode ensinar o outro, né? Aquilo que você aprendeu. Isso é discipulado, você ensinar o que você aprendeu, ou ensinar o que Deus ordenou, Deus mandou. Você vai lá e ensina, certo? Então todo mundo pode ensinar e deve ensinar. A gente aprende com o irmão Arisvaldo aqui. Né? Ele ensina com a vida dele, com as atitudes dele, ele ensina. Você rapaz, olha como ele, né? Ensina um bocado, certo? Todo crente tem que e ser benigno. Para ser benigno é você querer o bem dos outros. Para querer fazer o bem, precisa estudar, precisa fazer teologia, fazer filosofia e não sei o que lá e tal, e ser doutor, andar de paletó. Você não precisa para ser benigno, para fazer o bem. Precisa? Não. Só querer fazer. Todo mundo que está aqui pode fazer o bem a alguém. Né? Pegar um caído, ajudar uma senhorinha, vai passar a rua, você ajuda ela a passar. Coisa simples, né? Você vê, sei lá, um perigo, uma criança vai correr, você pode dizer, não, eu chamar o pai. Não é isso? Então não tem por que o crente dizer assim, não, eu não vou fazer o bem, eu não sei fazer o bem. Eu não, né? Só quem vai fazer o bem são os mais experientes. Não. Todo crente tem que fazer o bem. Amém. Certo? E Deus quer isso de cada um de nós. A igreja não é feita só de pastor, missionário, a igreja é feita por cada membro, cada pessoa. Se cada um de nós começarmos a fazer essas coisas aqui, orar, obedecer, ensinar o que Deus ensinou para a gente, congregar e fazer o bem, a igreja ela fica outra coisa, seja aqui, seja no fundo, certo? Aí eu tenho um texto, né, que eu fiz, que eu vou ler para vocês aqui. Faça o bem, ame, faça o bem, dê carinho. Faça o bem, ajude, faça o bem, perdoe, faça o bem, ore, faça o bem, encoraje, faça o bem, ouça, faça o bem, ajude, faça o bem, respeite, faça o bem, participe, faça o bem, levante o caído, faça o bem, alegre, vamos fazer o povo ficar alegre, faça o bem, ensine. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não houvermos desfalecido. Grata Senhor. Fazer o bem é isso aí, é respeitar, é ajudar, é levantar, é alegrar os outros. Todo mundo pode fazer isso. Não precisa estudar para fazer isso. Eu não sou contra estudo não, pelo contrário, eu gosto de estudar, sou estudioso. E quero ser mais ainda. Mas não é o estudo que vai me fazer ser isso. É a graça do Senhor, é a minha disposição em fazer isso. Irmão, todo mundo aqui pode ser uma bênção na mão do Senhor. Não existe melhor nem pior, né? Existe diferentes. Né? Porque Deus usa cada um com os dons que Deus deu para cada um, né? Com a capacidade, com o jeito.
Mas todo mundo pode fazer o bem. Olhar. E às vezes o bem, fazer o bem vale mais do que outras coisas, meu irmão. Para os homens não, às vezes, mas para Deus é. Deus olha tudo. Jesus falou que se você der um copo com água a alguém, para Jesus isso é importante, Pai. E se você der um copo com água, você vai receber um presente, um galardão. Precisa de alguma coisa para fazer isso? Precisa. Qualquer um pode fazer o bem. Certo? Preferência sem olhar aqui, né? Então, vamos lá. Orar. A gente já está acabando. Alguém lê para mim ali? Orar. É o momento em que a terra e o céu se conectam. Um dos meios para nos aproximarmos de Deus. E... Orar é um momento em que a terra e o céu se conectam. Né? Quando a gente ora, o céu e a terra se ligam. Perceba como uma oração é um negócio, sabe, poderoso. Seja feita a sua vontade, como é feita no céu, né? Se conecta. Por isso que a oração é poderosa, por isso que Satanás atrapalha a gente pra caramba de orar. Porque ele sabe que quando você está orando, você está ligando, que ligares na terra será ligado no céu, terá sido ligado no céu. Então a oração ela faz isso, ela conecta o céu e a terra. Liga, entendeu? Liga o céu e a terra. Por isso que é importante orar. Quando você ora, você está fazendo uma conexão, né? Você está fazendo uma ligação entre a terra e o céu. Vale mais que muita coisa orar. Muita coisa, certo? Obedecer. É o que? Ato. Reconhecimento do que é melhor. A obediência é um ato de reconhecimento do que é o melhor. Quando você obedece, você escolheu bem. É o melhor obedecer. A Deus, né? Obedecer a Deus é a melhor coisa que alguém pode fazer. Seja lá o que for que demanda. Pode ser até ir para a cruz. Seja lá o que for que demandar. Eu vou, Deus. Certo? Melhor que tudo. Lembra daquele homem que Jesus, ele é o jovem rico, cabra rico, um jovem obediente ao mandamento. Jesus disse: falta uma coisa, venda tudo que você tem, dê aos pobres e siga, você vai ter um tesouro no céu. E ele preferiu os tesouros da terra. Então, obedecer é escolher o melhor. Quando você obedece, você escolhe a melhor parte. É obedecer, certo? Congregar. Congregar é estar comprometido com Deus e outras pessoas para um fim maior. A gente está aqui, né, para ficar ligado com Deus e com os irmãos, comunhão com Deus e com os irmãos. Para quê? Para um fim maior. Qual é esse fim maior que a gente tem? Tem vários, né? Mas qual é o fim maior, né? O que é que a gente quer? A gente quer salvar outros, né? A gente quer ver o irmão bem. Não é tão bom quando você vê o irmão bem. O crente se alegra quando vê o outro bem, né? O outro ganhou um negócio. Glória a Deus, que bom, né? Às vezes tem uns que têm inveja, né? É problema. Mas quando tiver, você pode repreender que é satânico ou carnal, certo? Repreenda mesmo, está repreendido. Porque ou é do diabo ou é da carne, não é de Deus, certo? Então a gente se alegra com a bênção do outro. O outro, sei lá, foi promovido, ganhou uma herança, glória, né? Fez alguma coisa, a família se deu bem, né? A gente se alegra. Eita Deus, que coisa boa, certo? Então, quando você faz isso, você está buscando um fim, né? Um fim maior, certo? Então congregar para isso, para estar junto com Deus e com os irmãos. Ensinar é compartilhar. Ensinar é isso, é você compartilhar com os outros que você
crê e sabe. Você não vai ensinar o que você não sabe, você vai ensinar o que você sabe. Né? Só se ensina o que se sabe, né? Você não vai ensinar o que você não crê. Como é que você creia se eu não creio? Por isso que as palavras e atitudes têm que casar, né? Então, creia nisso. Aí você vai dizer, você crê? Creio. Não. Recebeu? Estou na fé. Não, estou esperando. Aí eu creio, né? Ou recebi já, Deus já me deu. Deus já me deu. Certo? Então, isso é ensinar, certo? Ser benigno. É ser gracioso e disposto a servir, ser benigno. Só de graça. Hoje, 10 horas, né, o pastor me ligou e me pediu para dar uma palavra lá numa live de pastores. Aí, 10 horas, eu vou dar uma palavra. Eu fiquei pensando, aí eu, rapaz, o que é que eu vou falar? Aí eu vou falar aqui, é claro, eu vou falar lá. Mas uma das coisas que eu vou falar, irmãos, qual é o ministério da igreja? Qual é o ministério da igreja? Eu vou falar para pastores, né? Mas os pastores não são a igreja. Ele é parte da igreja. O pastor não é a igreja. Se essa igreja, se todo mundo for embora, o pastor vai ficar como? A igreja é cada membro da igreja, né? E o pastor é um membro também da igreja que tem uma função que Deus deu, de estar ajudando, de estar ensinando um pouco que ele aprendeu. E aí eu vou falar então qual é a missão da igreja. E aí eu vou falar para vocês que vocês são igreja. Qual é a missão da igreja? A missão da igreja, número 1, é ser sacerdotal. O que é uma igreja sacerdotal? Uma igreja sacerdotal é uma igreja que está representando a humanidade diante de Deus. É o que a gente chama de oração, intercessão. A igreja tem que ser sacerdotal. A gente não tem que ficar xingando as pessoas do mundo, lançando maldição para as pessoas do mundo. A gente tem que ir diante de Deus e dizer: Deus, tenha misericórdia. Deus, Jesus morreu por essa turma aí. Senhor, o que é que o Senhor pode fazer por eles? A igreja tem que ser sacerdotal. O sacerdote é aquele que representava o povo diante de Deus. O profeta é que representava Deus diante do povo. E a igreja, ela tem que ser sacerdotal. Certo? Isso aqui que eu estou falando é mais ou menos isso. Ser uma igreja sacerdotal. Segundo, a igreja tem que ser uma igreja profética. E o que é isso, pastor? É uma igreja que diz: assim diz o Senhor. Não é eu que digo, não é a minha denominação que diz, é o assim diz o Senhor. Está escrito: assim diz o Senhor. A igreja tem que ser isso. É ensinar. E dizer: olha, estou dizendo para você o que eu ouvi de meu Jesus. A igreja às vezes tem que apontar o dedo, né? E dizer bem assim: assim diz o Senhor. Terceiro, a igreja tem que ser uma igreja diaconal. O que é uma igreja diaconal? Uma igreja diaconal é uma igreja que serve. A igreja, não sei se vocês lembram, Jesus quando estava indo para a cruz, né? Na última reunião dele, da ceia, ele tirou a roupa dele, né, de sacerdote, e tirou a roupa, botou uma toalha, pegou uma bacia e foi o quê? Lavar os pés dos discípulos. E depois disse: faça isso com os outros. A igreja tem que vestir a roupa de serva e servir. Servir a quem? Servir a igreja e servir ao mundo, sabia? Não é servir no sentido de fazer o que eles querem, né? É ajudar eles nas necessidades deles. Então a igreja tem que ser sacerdotal. E a quarta coisa que a igreja não pode deixar de fazer é que a igreja tem que ser, a gente chama de querigmática. O que é isso? É uma igreja que prega o Evangelho. E o Evangelho é o quê? Boas novas. Como eu preguei domingo aqui. Boas notícias. A igreja não tem que pregar maldição. A gente sabe que vai, profeticamente, às vezes a gente diz: ó, isso diz o Senhor, né, tal, preparai-vos, não sei o que lá, para se encontrar com o seu Deus, não sei o que. Mas a igreja também tem que ter uma palavra de boas novas. O povo está cansado de ouvir maldição. O povo tem que dizer: eu tenho uma boa notícia para você. Como eu falei aqui domingo, o povo tem que ter o povo tem que ouvir coisas boas. E eles vão ouvir coisas boas de quem? Da igreja. Do pastor? Não, da igreja. Por exemplo, domingo eu preguei aqui. Quem estava aqui, né, viu que eu falei muito sobre boas novas, né?
vocês. E o que vocês vão fazer? Vocês vão falar para os outros. Você vai dizer, olha, Deus tem tanta coisa boa para você, você nem imagina o que Deus tem para você, o que Ele tem preparado para você aqui e lá. Aí começar a dizer o que a Bíblia diz. Então essas 4 coisas são coisas que a igreja tem que fazer. E é isso que eu estou falando hoje aqui, é mais ou menos isso. A igreja tem que ser uma igreja que ora, que é o sacerdote, que intercede, que ensina, que tem misericórdia, benigna. É isso aí. Que Deus assim nos abençoe. Amém. E, irmãos, antes de finalizar, nós estamos vivendo dias muito difíceis, muito difíceis. E em todos os sentidos, no Brasil e no mundo, dias difíceis, muito difíceis, de muita crise, de muito sofrimento, de muita maldade, de muita violência, de muita doença, de muito, tudo que não presta tem muito, está um montão assim que não presta. E a igreja é a guardadora, é a guardiã das coisas de Deus. A Bíblia diz que nós somos dono da dispensa, Deus nos deu nós somos dispenseiros da dispensa de Deus, ou seja, a gente tem que abrir lá o armário de Deus e ver o que tem lá para dar para o povo, A igreja tem que abrir a dispensa de Deus, e a dispensa de Deus é recheada de coisa boa, e a gente tem que fazer isso, E quando a gente faz isso, a gente vai perceber que até a nossa vida começa a se arrumar mais, até Deus começa a cuidar mais da gente. Porque quando você dá para os outros, Deus dá para você. E a gente tem que começar a botar isso no coração. Amém? Amém. Vamos ficar em pé para a gente orar, agradecendo a Deus. Então pare de ficar só ouvindo os outros falar, certo? Pare de colocar desculpa. Quando acontecer isso na minha vida, quando eu conquistar não sei o que lá, quando eu não, faça agora. Se pode fazer, faça agora, certo? Se pode orar, ore agora. Se pode estudar a palavra, estude agora. Se pode ser bom, seja bom agora. Não vai ser bom amanhã não, porque amanhã pertence a Deus, Ele nem sabe o que vai vir amanhã. Então se você pode fazer alguma coisa, faça agora. Se pode obedecer a Deus, não obedeça amanhã não, obedeça hoje. Diga a Deus, eu vou te obedecer, eu vou cumprir o que o Senhor falou. Amém. Mesmo que seja difícil, mas eu vou fazer a sua vontade, eu não vou fazer a minha, porque a minha é complicada, dá errado. Então eu queria que você fazer uma oração, eu queria que você dissesse a Deus no coração, eu vou fazer isso. Amém. Pastor, eu queria pedir uma coisa para fazer uma oração por Leandro. Amém, vamos orar por ela, vamos orar. Mas eu queria que você fizesse essa oração, tá bom? Só dissesse no seu coração, eu vou dizer a Deus, Deus, som dos nossos corações. E aquilo que você ouviu que pelo menos chamou sua atenção, você diga a Deus aí, Deus, não vou falar para ninguém não, eu e o Senhor, mas eu quero dar a minha parte. E se você já fez isso alguma vez, faça de novo, irmão, todas as vezes que for necessário, certo? Às vezes a gente fica, não, mas eu já disse a Deus, diga de novo, até que você consiga. Amém. Até que você consiga, amém? Pai, a gente quer só dizer obrigado por estarmos aqui juntos como igreja, como irmãos. Muito obrigado pelo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Pai, ouvimos a Tua palavra, algo bem simples, porque assim eu quis hoje trazer, Senhor, mas são coisas que são assim determinantes. Se eu fizer isso, se meu irmão fizer isso, se a igreja fizer essas coisas tão simples que qualquer pessoa pode fazer, a igreja não será mais a mesma, Senhor. Não será nem aqui a Sibéria, nem a Assembleia de Deus, a Batista, a Presbiteriana, seja lá onde for, não será mais a mesma. E é isso que a gente quer. E eu sei que isso é uma construção diária, todo dia um pouquinho, todo dia um pouquinho. Senhor, abençoa meus irmãos. Espírito Santo, a gente fala, mas a gente sabe que é o Senhor quem faz chegar no nosso coração. Só o Senhor consegue levar para o nosso coração as coisas. Só o Senhor consegue iluminar a nossa mente para que a gente entenda as coisas, Senhor. Então, em nome de Jesus, eu te peço, Espírito Santo, em mim e nos meus irmãos, faça isso acontecer. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmã Jeane, vem para cá para a gente orar por você, por favor.
Feliz em ver a irmã Gerane aqui, guerreira de Amém. Jesus. Glória a Deus. Aquele nome lá, herdeira e guerreira. Amém. Né? Porque só guerreiro, às vezes a gente é guerreiro, mas às vezes a gente está fraquinho, né? Mas se você for herdeiro de Deus, né? E guerreiro, não tem coisa não, vai para frente, né? Ore por ela, né? Para que Deus fortaleça ela, complete a obra na vida dela. Amém? Ore com amor, se ponha no lugar, né? Isso aqui é intercessão. Pai, a gente quer te agradecer pela vida da Jeane. Obrigado porque o Senhor tem sustentado ela, Senhor, até aqui. O Senhor tem sustentado ela. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus, oramos como igreja, que o Senhor esteja fortalecendo a tua serva. Espírito Santo de Deus, enche ela da tua graça, enche ela do teu poder, Espírito Santo. Espírito Santo, fortalece mesmo a Jeane, ó Deus querido, e fala com ela, como eu creio que o Senhor fala com ela, traz, ó Pai, coisa dos altos céus. Pai, nós repreendemos todo e qualquer mal sobre a vida da Jeane, Pai, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, seja espiritual, físico, em nome de Jesus nós repreendemos e ministramos saúde divina para a tua filha. Espírito Santo, traga saúde para ela, saúde divina, restauração, ó Pai, desde a cabeça até os pés, restauração, Espírito Santo. Em nome de Jesus, o Senhor ali, Jesus na cruz, o Senhor levou sobre si nossos pecados, mas também levou nossas enfermidades e dores e nos trouxe a alegria, Senhor, da salvação. Em nome de Jesus, obrigado porque ela permanece fiel ao Senhor, apesar de tanta luta, mas ela continua fiel ao Senhor, Pai. Eu sei que os fiéis do Senhor, aleluia, aqueles que são fiéis ao Pai, eles alcançarão as bênçãos do Senhor, não por ser fiel, mas porque crê no Senhor e é fiel também, Senhor. Abençoa a tua filhinha, Pai, abençoa a sua família, seus negócios, cuida dela, Pai, de uma forma especial. Nós, irmãos dela, seus filhos, estamos em concordância nessa noite, orando por ela, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, muito obrigado por ela estar conosco. Eu particularmente fiquei muito feliz em vê-la aqui, Deus. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por ela. Me dá alegria ver que ela está aqui, está de pé, Senhor. Está de pé. Ó Deus querido, é o Senhor, ó Deus. Obrigado. Em nome de Jesus, encha ela mesmo de poder, Espírito Santo, de amor, de graça. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Pai, protege ela, Pai. Nós pedimos proteção sobre a vida da Jeane, Senhor. Protege ela, da cabeça aos pés, protege ela, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. E nós queremos sempre te dar graça, dizer obrigado pelo que o Senhor já fez e pelo que o Senhor ainda vai fazer. No nome precioso de Jesus, nós oramos com gratidão. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe, irmãos. Quinta-feira a gente tem oração e se vê nas casas, né? Deus abençoe. Vamos na paz.